Olá, este é o Estúdio Tribuna Online, nosso programa de entrevistas direto do estúdio do Tribuna Lab, que é o nosso espaço para produções multimídia que você vai encontrar sempre em www.tribunaonline.com.br. Hoje nós temos aqui Luiz Trevisan, jornalista, cronista, compositor, músico e muito mais. E nós estamos aqui hoje para falar sobre o livro dele, Um Resumo da Balada. Um livro que, como se dizia antigamente, né, Trevisan, está nas melhores casas do ramo, né? Quando você quer dizer que uma coisa estava à venda, etc. Esse livro de crônica do Trevisan traz várias histórias muito interessantes. E nós estamos aqui para falar sobre várias generalidades. Trevisan, prazer ter você aqui. Eu já pergunto para você, como foi a passagem de Garrincha por Cachoeiro de Itapemirim? Prazer, inicialmente, prazer falar com você, com seus ouvintes, telespectadores, o pessoal da Tribuna Online. É um prazer estar aqui de volta para uma conversa, um bate-bola, já que está falando em futebol. Garrincha teve no Espírito Santo, teve algumas vezes, teve aqui até em Guarapari, ali, tentar se curar do joelho torto que ele tinha, né, com as pernas tortas, ele era o famoso gênio das pernas tortas. Garrincha teve nas areias monazíticas, né, que dizem que são milagrosas, né, curam problema de artrite, reumatismo, e até hoje tem uma discussão em cima disso. É real isso, não é real? Mas tem muitos estudiosos, pesquisadores apostando que as areias monazíticas são terapêuticas mesmo, curativas. O Garrincha veio em busca disso, mas ele teve uma passagem aqui, que é o que eu reproduzo na crônica, o jogo que não acabou. O jogo que não acabou. Um ano antes do bicampeonato brasileiro no Chile, Garrincha esteve no Espírito Santo, mais exatamente em Cachoeiro, para um jogo amistoso com o Botafogo. Isso foi em 7 de setembro de 1961, e a partida foi tão marcante para a memória esportiva da cidade que até hoje alguns se referem a ela como o jogo que não acabou. O placar de 6-2 a favor do Botafogo foi o que menos importou. O Botafogo era um time cheio de craques e era um dos melhores times do país antigamente. O fato é que os cachoeirenses se divertiram muito com aquele jogo. Na expectativa da partida, o lateral esquerdo do Estrela, Gregório, folclorizava revelando como ele iria fazer para anular o Garrincha. E ele respondia: vou marcar o Garrincha no bafo. A piada estava no fato de que Gregório também adorava tomar umas e outras, tal qual o Garrincha. Ele foi em 1961, antes, já campeão do mundo na Suécia, e já um ano antes, 10 meses antes de se sagrar bicampeão mundial no Chile, onde o Garrincha foi inclusive o protagonista maior da seleção brasileira. Quem não lembra, quem não viu, mas eu lembro bem, eu era garoto, óbvio, mas lembro bem de que o Garrincha no Chile só faltou fazer chover, né? Porque o Pelé se machucou no segundo jogo e o Garrincha assumiu aquilo e levou adiante e foi o principal jogador brasileiro naquela Copa. Mas em 61, 10 meses antes, por aí, ele teve no Sumaré, no estádio do Estrela do Norte, em Cachoeiro, para uma partida amistosa contra o Estrela do Norte. E essa partida ficou marcada por vários aspectos curiosos. Um deles é que o marcador do Garrincha era o Gregório, era um folclórico lateral esquerdo da cidade, que gostava de tomar umas e tal. Mas jogava bem, era um bom jogador e foi marcar o Garrincha naquela partida. E antes da partida, eu cheguei a comentar isso aí, ele falou: como é que você vai marcar o Garrincha? O Garrincha é imarcável, né? Como diria o outro. Não dá para marcar o Garrincha. Não, mas eu vou marcar ele no bafo. O Garrincha, que hoje em dia ele teria até, nessas transformações do futebol, ele teria uma dificuldade, né? Talvez ele não ia voltar para marcar, fazer a famosa recomposição. Não ia voltar. Cobram, né? Você não está fazendo a recomposição. Tem que voltar lá. Tem que voltar para marcar o lateral lá atrás. O futebol mudou muito, né? Mudou muito. Trevisan, você tem uma larga passagem pelo jornalismo, né? Você foi editor, repórter, foi de tudo um pouco.
Como é que é essa passagem, como é que é essa visão do cronista, né? Que o jornalista ele se apega muito a certas técnicas, aos fatos, e o cronista está ali registrando, nosso exemplo aqui na tribuna. Para quem não sabe, o Trevisan ele é nosso colunista dominical, ele assina a coluna Fonte Grande, todos os domingos em A Tribuna, e já teve passagens também na coluna Plenário, aqui no jornal, e várias outras passagens. Mas cronista é a sua primeira experiência de livro, né? Livro sim. Em livro eu reuni algumas crônicas que eu já tinha feito, reescrevi e juntei algumas crônicas novas. Elas foram feitas aqui entre 2017, 2018 até 2021. Eu fui atualizando vários... Eu acho o seguinte, o jornalismo tem a ver com a crônica, né? Eu acho que... Aliás, eu costumo dizer que a crônica é um misto de jornalismo com um viés de literatura, né? Acho que é um mix que tem ali. E a gente tem que saber dosar isso, né? Eu acho que as minhas crônicas, inclusive, elas são muito mais crônicas jornalísticas do que aquela crônica clássica, né? Aquela crônica convencional. Mas eu procuro, como cronista, refletir o nosso cotidiano, né? Que é a alma da crônica, né? Talvez eu faça isso não com aquela crônica tradicional, como na crônica tradicional, eu faça isso mais buscando o novo jornalismo, que é esse jornalismo que tem um misto de literatura, um misto que se trabalha a prosa, né, que se trabalha o sentido de você colocar o cotidiano, mas com uma certa prosa, com uma certa elegância, com um certo humor, que às vezes não é possível colocar no jornalismo. Perfeito. E interessante que, bem, nós estamos da terra de Rubem Braga, né, de grandes cronistas, e a impressão que eu tenho é que o cronista, ele consegue, e ele deve, nós precisamos do cronista, porque o nosso olhar, muitas vezes, é um olhar assim, operacional sobre os fatos. Quando eu digo nós, toda a sociedade. E o cronista é aquele que vem e nos alerta sobre algo que poderia passar despercebido, entendeu? Então, eu acho que essa função do cronista é essencial. E nós tivemos um cronista muito importante na história do Jornal da Tribuna, que foi o Pedro Maia. Pedro Maia, para quem não conhece, foi editor de polícia, repórter de polícia, uma figura extremamente importante nessa crônica policial do Espírito Santo. E no seu livro tem uma passagem muito curiosa que você menciona Faroeste, que foi uma viagem que você fez ao Pará, que foi a cidade mais próxima do que você viu, do que seria uma cidade de Faroeste depois dos filmes de Faroeste. É verdade. Né? Você foi com Pedro Maia lá. Com Pedro Maia, né? Essa aventura pelo norte do país lá, Trevisan. O Pedro Maia, como você bem disse, cronista policial. Aqui em A Tribuna ele teve durante muito tempo uma crônica diária, Cidade Aberta, né, que contava fatos do cotidiano da questão policial, né, da crônica policial. Muito bom, memorável Pedro Maia. Em 1989, mais exatamente, nós fizemos uma viagem, era uma visita ao complexo de Carajás, no Pará, né? E nós fomos, ele e mais dois jornalistas. Era o Eustáquio Palhares, que era daqui da Tribuna, e tinha o Gildo Loyola também, fotógrafo da Gazeta, no caso, e nós fomos nessa viagem. Foi muito interessante para conhecer o complexo de Carajás e tal, como é que funcionava aquilo. E dessa viagem, nós chegamos, antes de chegar no alto do Carajás, nós passamos por Curionópolis. Curionópolis era uma cidade de garimpo, né? De muito aventureiro, de muita gente errante, muito grileiro, né? muito poceiro. Hoje tem os traficantes. Naquela época não tinha, o tráfico não era tão forte assim. Era mais essa questão de terra, disputa de terra. E era uma barra pesada. O cenário de Curionópolis, naquele ano de 89, se assemelhava àquela cidadezinha do Faroeste, né? A famosa terra sem lei, né? Terra sem lei, aqueles elementos mal encarados, armados, os caras armados, né? Andando, aquelas ruas sem pavimento nenhum, esgoto correndo, animal passando, era uma zoeira e foi o cenário mais próximo que eu vivi de um faroeste. E o Pedro Maia, que andava armado, ele gostava de andar armado.
apartamento. E ali ele se sentiu em casa, né? Ele já foi, tirou o revólver dele, que vivia escondido no bolso, ele já botou na cintura e me disse assim, Pedro Maia, que negócio é esse? Aí ele olhou assim, rapaz, estamos aqui cercados de bandido, em casa de malandro, vagabundo não pede emprego. Em casa de malandro, vagabundo não pede emprego. Não pede emprego, eu estou para aqui para o que der e vier e tal. E aí saímos andando naquela ruazinha, eu me senti naqueles faroeste do Clint Eastwood, John Ford, né? Aqueles faroeste daquela ruazinha. E ainda bem que o cara, a gente tinha feito uma paragem lá, só de passagem, e ainda bem que o pessoal da condução, tá na hora, vamos embora, e aí conseguimos. Ainda bem que o Pedro Maia não teve que usar o revólver ali, né? Mas se demorasse um pouquinho mais... Eu descobri pela sua crônica que o Pedro Maia tinha medo de onça, né? Medo de onça, e ele tinha medo também de voar naqueles aviões. Porque no interior do Pará você voa naquele teco-teco, aquele bandeirante, né? O famoso caicai, né? O famoso caicai. E um dia, uma tarde, nós fomos viajar pelo interior do Pará até o Maranhão e fomos num caicai daquele, era um bandeirante. E chovia, rapaz, e o Pedro Maia não queria subir naquilo de jeito nenhum. Ele foi eu ia subir o negócio dele. Né, ele foi meio que amarrado e meio que anestesiado, né? Tomou bastante uísque, aí ele conseguiu, aí ficou valente. Depois que ele tomou quase uma garrafa de uísque, ele ficou valente. Agora eu vou embarcar nisso. Mas ele era uma figura memorável. Hoje o cronista, quando você tem esse olhar, por exemplo, você é compositor também, né? O Trevisan, eu tenho 2 discos dele, 2 excelentes discos, os nomes deles... O primeiro é o Depois da Chuva e o segundo é o Independência ou Marte. Você está compondo ainda? Ainda, componho ainda. Como é que você encontra inspiração para compor? Rapaz, vem de vez em quando. Tem uns períodos que fica nublado, né? Tem uns períodos que... A música, eu acho que tem uma coisa assim, se você não provoca ela... eu acho que a música é um pouco como algo que você goste muito, né? Se você não perseguir aquilo, se você não flertar com aquilo, aquilo te abandona, né? Eu acho que a música tem isso. Mas tem períodos que surge uma ideia aqui, uma melodia aqui, um fragmento de letra ali, e a gente vai... É um prazer também, sobretudo eu vejo a música como uma atividade, além de ser lúdica, é uma atividade terapêutica, né? Porque você pega um instrumento, você também gosta de tocar um instrumento, você percebe isso, você pega um instrumento, você se abstrai dali, você sai do mundo, né? Parece que você entra em outra dimensão. Então tem isso, eu continuo compondo, mas menos do que fazia antes, e eu tenho me dedicado mais nos últimos tempos a escrever, né? Eu escrevi esse livro, estou pensando em escrever outras coisas, me dedicando a outros projetos, mas a música está sempre aí por perto. Está sempre ligada à criação, essa criação. Agora, quando você compõe, por exemplo, você primeiro trava uma elaboração de uma harmonia ou você adapta a harmonia a uma letra que você... às vezes as duas coisas, mas eu gosto mais de compor a melodia primeiro. Eu acho que ela fica flui, mais solta, né? Sem a amarra da letra. Mas às vezes acontece também de pegar uma letra, ou às vezes a letra de um parceiro, eu tenho vários parceiros também, pego uma letra e coloco a melodia. Mas eu gosto mais, fico mais à vontade em criar uma melodia, e aí, no caso, o violão ajuda muito, porque aquele campo harmônico é um campo imenso para você pesquisar, né, acordes, pesquisar e juntar nesses acordes, buscar encadeamentos novos, levadas diferentes, timbres diferentes. Então, o instrumento facilita muito. E, às vezes, acontece também, é muito pouco, né, assim, você andando na praia e surge uma melodia, já com uma letra, surge um pedaço, pelo menos, né, um fragmento. E aí eu já fico com aquilo memorizando até chegar em casa e pegar o violão para encaixar aquilo ali, para não perder, né, as notas e tal. Mas é difícil o processo de criação musical,
ele é muito laborativo, né? Você tem que se dedicar muito àquilo. Né? Para mim, nunca veio muito fácil, não. Então, às vezes eu penso que é uma dificuldade só minha, não, de vários compositores. Eu fico feliz que o Edu Lobo diz a mesma coisa. Eu vi uma entrevista dele. Rapaz, nunca vem fácil, eu tenho que... Um processo penoso. É um penoso, eu tenho que bater. Não é penoso porque é prazeroso, né? Mas você tem que exercitar aquilo. Se não exercitar, não vai. Virando a chave aqui para o Trevisan cronista, nesse olhar que o cronista precisa ter em relação ao seu tempo, e nós olhamos muitas vezes assim a crônica, e a crônica ela se revela em toda a sua plenitude, às vezes muitos anos depois que ela foi escrita. Né? Isso. Porque a crônica ela é um retrato de um tempo feita com um olhar além daquele momentâneo. Qual que você acha que vai ser a grande crônica desse momento que a gente está vivendo? Pois é, uma boa pergunta, porque a crônica, como você bem disse, ela tem que ter esse viés meio atemporal, né? Ele não pode ficar muito datado. Às vezes tem uma crônica que é datada porque o motivo, o tema pede, mas o ideal é que ela seja um pouco atemporal. Mas a gente não pode fugir hoje desse momento que a gente está vivendo, né? Outubro de 2022, iniciando um segundo turno eleitoral de uma eleição acirrada que está aí, né, despertando a atenção de todo mundo, mobilizando as atenções e elevando a tensão flutuante, né, do ar. Eu acho que o grande tema vai ser essa disputa, essa polarização que existe hoje. O fato de que os famosos, as pessoas medianas, do que ficam no meio, né, o centrão, né, ganhou já o apelido de isentão, né? O cara, você ou vai para um lado ou vai para o outro. Se você ficar no meio termo, você ganhou a pecha de isentão, né? Isentão hoje não é permitido mais. Quer dizer, é uma coisa diferente, porque a gente sempre pregou a diversidade, né? Diversidade de ideias, diversidade de candidatos, né? Pode ter 4, 5 candidatos, quanto mais candidatos tiver, melhor, porque o debate flui melhor. Curiosamente, né, nós temos hoje uma eleição muito atípica e muito específica de que ou você vai para um lado ou vai para o outro. Se você ficar no meio, você vai ganhar a pecha de isentão e de alienado, né? Você está alienado do que está acontecendo no país, você tem que tomar partido de A ou B. Então, eu acho que a grande crônica, principalmente a crônica desse momento, desse 2022, eu acho que a grande crônica é essa eleição de segundo turno que a gente vai ter, não só também em nível nacional, como também em nível estadual. Que é a primeira em 28 anos, né? Segundo turno, primeiro segundo turno que nós vamos ter aqui no estado, também uma eleição bastante acirrada. Eu percebo assim um pouco também, o cronista, você tem os elementos, os temperos de humor na crônica. Sim. E você percebe uma falta de humor nos tempos atuais, assim, de ironia? Assim, o brasileiro está perdendo um pouco a sua veia irônica nesses embates tão frequentes que a gente vê em toda a parte e tal. Pelo menos eu sinto um pouco de bom humor, de alegria nessas coisas. Você percebe isso como cronista ou você encontra esse bom humor por aqui, por ali, essa ironia aqui e ali? Não, a ironia ainda existe. Eu acho que ela não existe no palanque, eu chamo palanque oficial, quando o candidato vai se apresentar, o Lula, o Bolsonaro, ou no primeiro turno tinha o Ciro, a Tebet. Eu percebo muita tensão, né, dos candidatos. Eu percebo que a tensão está suplantando o bom humor. Né? Esse bom humor, essa ironia, eu vejo que a gente perdeu um pouco isso. Porque você lembra que a política nacional já elegeram até macaco, né? Já elegeram orangotango, já elegeram o cacareco, né? Já elegeram o mosquito aqui em Vila Velha. Então, você vê a ironia, né? O mosquito foi o mais votado numa eleição municipal em Vila Velha. Então, esse bom humor, essa espontaneidade, eu acho que nós perdemos em função
dessa tensão flutuante que está aí. Então, esse humor ficou um pouco abaixo. Eu acho até que ele vai voltar uma hora, mas a circunstância de hoje, ele está meio abafado. O Trevisan já está convocado, né? E se não vier, vai ter retaliações para participar da nossa cobertura do segundo turno das eleições aqui pelo Tribuna Online. E nós conversávamos aqui já na live do dia da apuração sobre um dos temas predominantes, era a questão das margens de erro das pesquisas, os erros das pesquisas, a incapacidade das pesquisas, muitas vezes, de retratarem o momento. Se dizia que política é como nuvem, muda aqui, muda lá, o Tancredo falava isso, né? Pesquisa eleitoral tem que retratar um momento, um momento da opinião pública. E vários segmentos admitindo que as pesquisas precisam ser reformuladas. Com a sua experiência que você tem nessa área, como é que você viu o desempenho das pesquisas nesse primeiro turno? Eu vi com uma preocupação de que os números não bateram, uma percepção de que alguma coisa está muito errada e não quero crer que seja má fé, né? Porque os institutos são feitos por profissionais, eles têm um nome a zelar, têm uma imagem a zelar. Eu vi como uma necessidade de atualizar os métodos, reavaliar alguns conceitos e atualizar e renovar os métodos. Eu citei para você o caso de que algumas pesquisas que usaram uma parte presencial, a pesquisa foi feita presencial, nas ruas, no domicílio, enfim, e também as pesquisas que utilizaram esse método presencial associado ao método do telefone, de consultar o eleitor por telefone, essas pesquisas me parecem hoje muito mais producente e eu acho que elas refletem mais a realidade, né? Aquele negócio que eu estava comentando com você. Nem sempre o sujeito que está na rua quer dar entrevista por um motivo ou outro, é o voto envergonhado, ele não quer dizer para quem que ele vai votar por um motivo ou outro. Vira um indeciso, né? Aí ele não quer dar entrevista. Ele tem o candidato dele, mas ele fica, por uma série de razões, ele não quer expor aquilo. No telefone é mais fácil ele se revelar. Né? Na intimidade do telefone, eu acho que ele é mais sincero, eu diria isso. E você também tem um outro fator, nem todo mundo vai para a rua, né? O grande empresário não vai para a rua. O sujeito que mora lá na Ilha do Frade, ele não vai andar na rua, porque ele tem carro. Né? O grande funcionário público, ele não anda nas ruas. Como é que você capta o voto desse cidadão? Na rua, no domicílio, é complicado. Por telefone me parece mais viável. Mas, enfim, eu estou apenas aqui palpitando, me parece que esses institutos de pesquisas eles têm que reavaliar os métodos, os conceitos, para voltar a ter credibilidade e voltar a refletir, né, é o recorte do momento, mas refletir aquele momento com o mais próximo possível do real. Né? Eu acho que tem que haver uma sacolejada nisso aí, se buscar novos métodos, e um dos métodos seria talvez usar mais o telefone do que a entrevista presencial. Tem que dosar isso aí, né? Talvez todos nós estejamos tendo que nos adaptar às mudanças tecnológicas e comportamentais, e talvez as pesquisas de opinião também precisem fazer isso, né? Também precisa fazer isso. Os tempos são outros, eles mudam a todo instante, né? A tecnologia, o comportamento das pessoas, os valores das pessoas, né? Os conceitos das pessoas mudam a todo instante. Pois é, o que não muda é o olhar agudo sobre o momento que a gente está vivendo, sobre o momento que a gente vive, que é o olhar do cronista, do compositor. E por isso foi um prazer ter aqui conosco no Estúdio Tribuna Online, Luiz Trevisan. Agradecemos a sua presença, agradecemos a audiência. E novos programas de entrevistas virão aí. Muito obrigado. Eu que agradeço também a presença e a participação aqui com você. Obrigado.